Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o paleontólogo e professor Castor Cartelli. Professor, a gente estava falando no último bloco sobre a descoberta da grande preguiça, né, lá no Lago Azul, na Bahia, e o senhor estava comentando que inclusive a comunidade foi envolvida e vocês convidaram inclusive crianças para poder ajudar a montar o esqueleto dela. Essa cena, inclusive, das crianças montando esse esqueleto está num documentário sobre essa descoberta, né? E eu acho que esse documentário parece estar dando muita alegria para o senhor, porque está sendo visto em vários lugares, inclusive com algumas premiações. Eu queria que você falasse disso. A National Geographic foi a que distribuiu em quantidade de países. Eu recebi, às vezes, perguntas de jornalista do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, França, Canadá, Espanha, passou por tudo, e aqui no Brasil também. Certo. E eu soube ontem que recebeu o prêmio, esse documentário na Espanha, Olha. na França, e considerado o melhor documentário científico do ano, ou da década, não sei bem, na China, com um prêmio realmente extraordinário. Que maravilha, hein? A vida continua, sou o mesmo, então... Mas, professor, voltando à sua vida de cientista, o senhor tem dedicado muitas décadas, né, a esse trabalho, né, especialmente no campo da paleontologia, e tem recebido vários reconhecimentos, né, inclusive de colegas seus, cientistas, que ao descobrirem novas espécimes extintas, acabam, às vezes, denominando essas novas espécies com o seu próprio nome, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, como é que o senhor reage a essas homenagens e citar alguns nomes do senhor que foram utilizados para poder denominar essas novas espécies extintas descobertas. É a atenção de colega, não é? De bondade deles. Eu fico meio sem graça. Fico feliz. Sim. Porque quando meu filho crescer, o pai dele vai estar presente quando ele veja tudo isso, não é? É verdade. Então, tem um macaco, tem uma preguiça, tem uma árvore e um urubu. Olha! Não sei se é profético, né? Mas, em todo caso, é delicadeza a atenção de colegas. Não é? E o senhor lembra de algum dos nomes que foi utilizado? Tem um tal de Cartelles, Coimbra Filhói, Vilgecips, que é o urubu, Cartellei, e dos outros não lembro. Ah, tá. Mas o cartel, então, já está na história aí, né? Já está registrado. Bom, eu tive a honra de fazer uma espécie nova, que chamei Aitherium aureum. Aí, em Tupi-Guarani, é preguiça. Therium, animal preguiça, aureum, de ouro, os 50 anos da PUC Minas. Que maravilha! Muitos registros históricos aí na vida. Por falar nisso, até pouco tempo a paleontologia era uma ciência ainda hermética, distante, assim, digamos, do conhecimento ou mesmo do interesse do cidadão comum, não é? E eu acho que uma coisa que contribuiu para popularizar a paleontologia no mundo inteiro foram aqueles blockbusters, né, do Jurassic Park, né, do Spielberg, mostrando aqueles dinossauros todos e tal, e a convivência deles com os humanos de hoje, né? Enfim, como que o senhor avalia a importância das mídias para a disseminação de informações sobre a paleontologia e as ciências em geral? Bom, eu gostaria que um Jurassic Park da paleontologia de mamíferos também ocorresse, não é? Eu ando louco a ver se alguém aceita a ideia de fazer figurinhas da paleontologia, mas até agora em mamíferos nada, não consegui. Mas a mídia... Bom, por acaso eu estava nos Estados Unidos quando Spielberg ia fazer o filme e os colegas me convidaram para uma reunião que ele teve com colegas paleontólogos de alto gabarito, não é? Era um Zezinho lá, para ver, ele perguntando como é que representava tal bicho, tal. Então foi uma orientação científica muito exata, não é? Certo. E isso levou um interesse cada vez crescente e hoje a paleontologia na mídia
emissoras que, de vez em quando, tem alguma novidade, Eu me lembro, inclusive, professor, a primeira vez que eu tive um contato com o senhor foi um contato auditivo. O senhor tinha um programa no rádio, eram umas pílulas que o senhor aproveitava para poder falar um pouco sobre a paleontologia e de uma maneira muito objetiva, muito clara, de fácil entendimento para as pessoas em geral. E eu confidência. Sim, e eu era, inclusive, um frequente ouvinte desse programa, sempre ouvia com muito interesse. O senhor está contribuindo também com as mídias, né, para poder disseminar essa paleontologia. Foi 4 anos, foi 1.200 programas em pílulas. Não era um gênero hoje muito difundido, que a gente começou isso. Sim, não é? mais um pioneirismo. Foi interessante porque passava 3, 4 vezes por dia e era escutado. Eu ia pagar qualquer coisa, essa voz eu conheço, tal. Acabou, é assim a vida, não é? Mas, de qualquer maneira, houve a contribuição e houve um processo de disseminação muito grande, né? Apenas o meu título era Terra de Minas. E depois passou para outra emissora. Tá certo. Às vezes isso acontece. Professor, o senhor também está ligado, o senhor já até citou isso aqui no programa, à criação e à fundação, né, do Museu de Ciências Naturais da PUC, não é? Eu queria saber qual foi o objetivo dessa iniciativa de criar o museu, como que o acervo, que parece que tem mais de 70 mil peças hoje, como que ele foi construído ao longo do tempo e como que é a relação da sociedade, da comunidade com o museu. Não é? Há muitos visitantes, há uma frequência boa de visitantes, enfim, como é que o senhor percebe essa questão? Foi um acontecimento também desses imprevisíveis que foi crescendo. E eu via que no país com maior biodiversidade do planeta não há quase museus, são pouquíssimos, não é? Uhum. E aqui em Minas Gerais, então, era uma ausência total. E eu me fui empolgando, vi que era possível. Começamos os trabalhos, começamos a colecionar coisas, eu e meus alunos, fizemos um convênio com o zoológico, foi. Aí houve uma exposição no Palácio das Artes com motivo do centenário de Lund, foi uma invasão. Nossa. Depois veio mais uma, e aí já... Agora, admirável foi que uma instituição particular como a PUC apostou numa coisa assim, e hoje, com um sacrifício enorme, porque manter um museu não é barato. Realmente. Este ano que se passou, 60 mil crianças aprenderam alguma coisa. Agora, não é barato manter isso, é de uma coragem, a PUC, de tirar o chapéu. É verdade. Agora, o museu é de pesquisa, tem uma série de alunos meus que hoje são pesquisadores, fazendo coleções em aves, em mamíferos, em répteis, em invertebrados, em peixes, em paleontologia. Então, o que não se vê é a alma do museu. Uhum. E o ter apostado nisso na Católica honra a diocese aqui num trabalho de expansão de conhecimento e de extensão, de disponibilidade. E volto a repetir, é um ato de coragem, porque manter uma instituição dessas não é barato, não. E o senhor tem outra iniciativa também que está tendo uma repercussão muito grande, que é a Rota Peter Lund, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouco o que é essa Rota Peter Lund, não é? Quais são os objetivos dela, o que o senhor espera realmente que aconteça quando ela estiver... Ela já está implantada? Está em fase de implantação. Está indo. Isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E sempre me chamou a atenção que a arqueologia, a paleontologia, tudo o que Lund fez aqui, a beleza cênica. Quando eu fui do Conselho de Política Ambiental do Estado, então eu defendia essa região com unhas e dentes, porque é tremendamente frágil. Sim. E aí está a raiz do Brasil. Está a Luzia, está os cicintos, está os animais atuais, há coleções formadas de antigamente, logo nós temos parâmetros comparativos e estamos degradando, desfazendo, arrebentando com aeroportos, com estradas, com licenciamentos que não funcionam, de condomínios, com fábricas. Então, é um patrimônio que Deus colocou aí e parece que estamos... Logo, é necessário ser conhecido e amado.
O senhor tem ideia do percurso, da extensão do percurso da rota? Sim. Começa no Museu da PUC, vai para a Lagoa Santa, de Lagoa Santa vai para o Parque do Sumidouro, do Parque do Sumidouro passamos pela Gruta do Baú, não precisa descer, pela Lapa Vermelha, onde apareceu Luzia, e aí vamos para uma gruta maravilhosa, que é a Rei do Mato, Sim, mas nem Sete sequer Lagoas. tem, em Sete Lagoas, não tem nem anúncio durante a estrada, Sim. no percurso. Sim. E daí vai para Maquiné e volei uma série de atrações ao longo dos 25 quilômetros. 25 quilômetros. Até chegar à gruta, depois de sair da 040. Eu queria só que o senhor, antes da gente terminar, falasse um pouco, como é a rota Peter Lund, falasse um pouco da importância do Peter Lund para as ciências e para o Brasil em especial. Gênio. Ele era médico biólogo, se dedicou à biologia, a fazer coleções e descobre a paleontologia numa viagem que fez à Europa. Ele chega aqui em 1832, já em definitivo. Ele tinha vindo em 99. Ele chega em 1833, um ano depois de Darwin passar pelo Rio de Janeiro em 1832. Olha. Chega e ele é botânico, vai fazer uma viagem, tinha contato em Paris com o fundador da paleontologia moderna, Georges Cuvier, e acidentalmente, na volta de uma grande viagem, passa em Curvelo, encontra com um dinamarquês que escavava em grutas para retirar salitre e peças ósseas que vendia para museus da Europa, se deslumbra, lembra de Cuvier na França, vai a Maquiné, entra naquela gruta, fica deslumbrado, em êxtase, morada de Deus, ele descreve, encontra os primeiros fósseis, vai para Ouro Preto, despede de um amigo, volta, conhece a Lagoa Santa na ida e na volta e se localiza aí. Penetra em 800 grutas, descobre 12.600 fósseis, Nossa, descreve 22 espécies extintas como fósseis, e depois ele se retira, talvez pela dificuldade econômica, etc. e tal. Mas deixa um legado fantástico. E se dedica à população, manda a coleção para a Dinamarca, providencialmente, porque lá eles conservaram até as cordinhas, o papel que embrulhou, as arcas que enviou. E eu, na cara de pau, pedi lá e me deram uma arca com papéis. Ele se dedica à população e a exercer a medicina de graça, a dar aulas, a fundar uma banda de música. Tudo ele entrega, inclusive a própria casa, e dele nada se preservou. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, mas continuamos conversando com o professor Caster Cartelli para termos mais informações ainda sobre paleontologia, sobre ciência, sobre a vida. E vamos falar também um pouco mais sobre quem é esse homem. Vamos falar um pouco mais da vida pessoal dele. Não saiam daí, a gente volta já já.